Perigos na internet. O que acontece nos grandes sites de relacionamento? Uma conversa com Maria da Penha, a fundadora da Lei de Proteção à Mulher. Bullying. Saiba o que caracteriza, suas causas e como resolver. O Jornal Informe TV está no ar. Boa tarde. A gente começa falando de uma mulher que foi quase morta pelo marido. Decidiu lutar pelos seus direitos e pelas mulheres de nosso país. Você foi casada durante quantos anos com seu ex-esposo? Quantos filhos teve? Ele sempre foi agressivo com você? Como é que isso começou? Não, quando eu conheci o meu agressor, eu conheci no momento em que eu fazia pós-graduação. E realmente, nos primeiros momentos, ele foi uma pessoa que continuou a ser aquela pessoa que eu havia conhecido. Só que no momento que ele conseguiu a naturalização dele, que aconteceu com o nascimento das minhas duas primeiras filhas, e que ele conseguiu ser naturalizado brasileiro, ele começou a mostrar a sua verdadeira face. Como era a vida de uma mulher que sofria o que você sofreu naqueles anos passados, quando não havia nenhum apoio, nenhuma lei? Como é que vocês viviam isso? Não havia nada realmente, e muito pelo contrário. A história de ruim com ele, pior sem ele, os conselhos que eram dados. Não que eu tivesse recebido esses conselhos, porque eu nunca dei a perceber, era vergonhoso demais mostrar às pessoas que a gente sofre violência, A mais grave foi essa simulando um assalto, onde ele criou um circo, como se tivesse ocorrido um assalto na minha casa, e eu estava dormindo quando eu fui baleada, Então, depois desse fato, quando a Secretaria de Segurança descobriu que ele que tinha simulado esse assalto, é que ele foi indiciado, Mas, infelizmente, ele foi julgado por 2 vezes e condenado por 2 vezes, e por 2 vezes ele saiu do fora em liberdade. Basicamente, o que mudou com a criação da Lei Maria da Penha? Em todos os locais que eu vou, sempre tem uma pessoa que diz que foi salva pela lei. Se não fosse a lei, poderia estar morta. E nas comunidades mais carentes também, que eu tenho ido, o que eu vejo é que as pessoas dizem: depois que o meu vizinho foi preso, nunca mais o meu marido bateu em mim. E isso é muito importante, porque a notícia circula naquela comunidade e as pessoas repensam suas condutas. E hoje, essa mulher pode sair de casa com a certidão dos seus filhos, chegar numa delegacia e dizer: eu não tenho condições de voltar para casa, eu não quero que ele conviva mais comigo, e as medidas protetivas são dadas a essa mulher. Esse agressor é retirado de casa, e se ele desobedecer a essa ordem, ele vai ser preso. Essa lei tem a cara do que o país precisa em relação à mulher, em todas as regiões, e realmente está fazendo a diferença hoje. Então, o momento mais feliz foi o momento em que o Brasil foi condenado internacionalmente. Por mais paradoxo que possa ser, mas realmente isso aí foi que impulsionou tudo, e essa vitória de hoje. Onde que as mulheres devem buscar ajuda inicialmente? Qual é o primeiro local que deve ser procurado? Se ela não estiver naquele momento que ela precisa realmente ir numa delegacia, no momento de uma agressão mais grave, vamos supor, começou com os gritos, porque geralmente é muito difícil a agressão ser a mais grave, mas se ela vê que aquele tipo de agressão está aumentando de intensidade, está aumentando o tipo de agressão, que ela vá a uma delegacia. Mas se ela não tiver essa confiança de uma delegacia, que é o primeiro grito, que é o primeiro empurrão, ela vai no centro de referência para se conscientizar sobre os seus direitos. O que é a campanha, o projeto Maria da Penha dentro da Associação das Mulheres Empreendedoras, a AME?
A associação, ela tem mulheres empreendedoras que também são vítimas, né? Apesar de ter um status social mais alto, também na alta sociedade acontece, né? Essas agressões, né? Uma criação, né? E passei a primeiro instituto criado na minha cidade, né, em parceria com a Universidade de Pernambuco, né, nós temos uma professora da universidade que nós nos unimos para criar o instituto, onde a gente vai tratar de maneira pedagógica todos os itens da lei. Como é que você vê uma campanha como essa, a campanha Quebrando o Silêncio, que é desenvolvida pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um trabalho nessa linha de ajuda e de prevenção? Olha, eu acho isso muito importante porque a igreja leva assim a informação a locais muito longes, né? E da maneira como eu vi o trabalho de vocês, né, que tem revistas destinadas à criança também, né, revista de literatura em quadrinhos, né? Eu acho muito importante porque não é porque um homem é da igreja que ele não seja agressor. Muitas vezes até ele se camufla, né? Maria da Penha, deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora. Eu gostaria de que todas as pessoas que estivessem me ouvindo, né, principalmente as mulheres, que nós mulheres temos o direito de viver sem violência. Até porque a gente viver sem violência, a gente tem estrutura para criar bem os nossos filhos e não reproduzir a violência com eles, né? Porque a gente sabe que na hora em que a mulher se sente violentada, muitas vezes ela desconta essa violência nos filhos e eles não têm culpa de nada, não é verdade? E como é que a gente pode criar uma cultura de paz no mundo se a gente não tem paz nem dentro da nossa própria casa? Então a paz do mundo começa dentro da nossa casa.